essas aulas no intuito de, com essas aulas gravadas, vocês terem a possibilidade de consultar, né, esse material após o término da aula, para revisar o que foi dito durante a aula e às vezes não ficou uma coisa clara, mas aí a gente assiste de novo a aula e tira a dúvida, mas isso, percebam, né, o fato de estar a aula disponível, gravada lá, não elimina a possibilidade de vocês tirarem dúvida conosco, não, tá? Eu, professor Raimundo, professora Camila, a gente está aqui disponível, né, para que vocês possam esclarecer, né, qualquer dúvida em cima de qualquer conteúdo relacionado ao que foi ministrado em sala de aula. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa esclarecer, para que a gente possa fazer algumas coisas interessantes aqui em relação ao projeto de certos circuitos que vocês terão que utilizar nos projetos de vocês, certo? Então, fazer o seguinte, vamos tirar algumas dúvidas. Primeira dúvida, né, ou tentar entender um pouco dos percalços que vocês passaram, que estão passando na implementação do projeto de vocês. Bom, uma das primeiras coisas a gente viu aqui, né, a parte de projeto de contadores. Na verdade, não só projeto, né? A parte de análise também, análise de contadores. Então, nessa parte de análise de contadores e de projeto de contadores, a gente aprendeu como desenvolver uma estrutura que conta, né? Uma estrutura responsável por contagem, que nada mais é do que uma máquina de estados simples, mas que permite com que a gente passe por uma série de valores, né, dentro de uma ordem. Então, a gente desenvolve contadores para que esse circuito lógico permita com que a gente conte. Ou, não só isso, né? Permita com que a gente também gere sequências. Então, beleza. Levando em consideração isso aí, o que é que a gente viu também? A gente viu que esse projeto de contadores, que nada mais é do que uma FSM, ou máquina de estados finita simples, ela tem uma versão completa, uma complexa, né? Ou uma máquina de estados finita, ou finitos, né? Máquina de estados finitos. Só que em sua versão, eu vou chamar aqui de uma versão full, uma versão completa. Qual é a diferença básica de uma máquina de estados finitos na sua versão completa para um projeto de contadores ou para uma máquina de estados mais simples, né? Bom, no nosso projeto de contadores, a gente tem uma coisinha assim, né? Tinha uma estrutura lá, que era um circuito combinacional. A gente tinha outra estrutura aqui, que era o nosso circuito sequencial. Essas duas estruturas conversavam, né? A saída de um era a entrada do outro, e aqui a gente tinha uma saída, né? E para que esse negócio funcionasse, a gente precisava de uma fonte de clock. Esse clock ia permitir com que o conteúdo que tivesse armazenado aqui dentro fosse operado de alguma forma no circuito combinacional, e isso aqui vai produzir uma saída. Que saída é essa? Vão ser lá os meus estados, né? Esses estados que vão permitir com que a contagem aconteça. A característica mais marcante desse tipo de estrutura é que esse tipo de estrutura, ela só depende única e exclusivamente desse clock. Uma vez que esse clock está sendo atualizado, né, a saída é produzida. Bom, isso aqui é um projeto de contador simples. Só que, a partir do momento em que a gente depende de uma entrada,
Essa nossa estrutura aqui, que antes funcionava como um simples contador, ela pode ser melhor explorada de modo que ela se transforme no que a gente chama de máquina de estados finitos, na sua versão full, completa. Por quê? Porque ela é uma estrutura que, a partir de agora, não utiliza apenas o clock como uma variável de entrada. Ela utiliza o clock e, efetivamente, dados, né, informações que estão entrando aqui. De onde é que está vindo essa informação? Bom, depende muito. Essa informação pode ser um simples botão, né? Pode ser advinda de um sensor, pode ser que não seja uma única entrada, pode ser que seja um conjunto de entrada, né? A depender desse conjunto de entradas, a complexidade desse circuito e desse aqui vai mudar também. Bom, mas isso aqui é basicamente a diferença, né, de um contador simples para uma máquina de estados. Beleza, isso aí a gente já tinha visto, já tinha meio que passado, né, por essa trunca. E aí a gente viu que o projeto de contadores, de modo geral, ele pode ser feito com uma máquina de estados simples. Mas não só isso. Vamos revisar um circuito aqui que a gente tinha visto em uma das aulas. Imaginar que a gente tem aqui 3 flip-flops. Esses 3 flip-flops aqui vão ser flip-flops do tipo JK, JK. E aí, ó, cada um com sua saidinha aqui. Gente, vocês estão conseguindo enxergar ou essa letra está muito pequena? Quer dizer, esse desenho está muito pequeno. Dá para enxergar um pouco. Aumentar um pouquinho? Sim. Pronto. Vou fazer isso agora. Se eu não me engano. Aí sim. Cadê? Opa. Beleza. Pronto. Então, vamos fazer assim. E aí, ó. Vamos pegar nesse flip-flop JK. A gente vai conectar eles em as entradas deles. E a saída desse flip-flop, a gente vai colocar diretamente aqui, ó, no relógio do outro. Pronto. E aqui a gente tem a nossa saída. Vou chamar esse flip-flop aqui de flip-flop A, esse de B e esse de C. Certo? Então, aqui eu vou ter Q de A. Aqui eu vou ter Q de B. E aqui eu vou ter Q de C. E aqui eu tenho um clock. Alguém lembra como é que esse circuito funciona? Por que é que esse circuito é interessante? Bom, tem uma coisa que a gente viu lá nas nossas revisões, que foi o que nós chamamos de registrador de deslocamento. O registrador de deslocamento é uma estrutura, deixa eu deixar aqui o Matheus entrar. O registrador de deslocamento é uma estrutura que permite com que a gente armazene dados a partir do deslocamento de um bit de um flip-flop para o outro. Bom, o registrador de deslocamento, ele funciona quando a gente conecta a saída de um flip-flop à entrada do outro. Perceba que não é isso que está acontecendo aqui. Aqui a gente está conectando a saída de um flip-flop ao registrador, ao relógio do outro. Né? Então, essa estrutura é parecida com um registrador de deslocamento, mas isso aqui não é um registrador de deslocamento. Essa estrutura aqui é outra estrutura. Alguém lembra que estrutura é essa? É um divisor de frequência? Pronto. É um divisor de frequência. Por que é que ele é um divisor de frequência? Bom, vamos rever isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar
Deixa eu pegar, deixa eu fazer o seguinte, eu vou diminuir de novo, aqui, vou deixar esse circuito bem aqui em cima, e agora eu vou fazer um desenhozinho aqui de um sinal. Bom, aqui tá bom. Vamos pegar esse sinal aqui. Vamos dizer que esse sinal é o nosso... Oh, meu Deus do céu. Aí não ajuda, né? Sem estar com o lápis habilitado. Vamos dizer que isso aqui é o nosso relógio. Eita, ficou por cima do outro. Oh, meu Deus do céu. Bom, isso aqui é o nosso clock. É o sinal que está aparecendo bem aqui. Certo? E aí, deixa eu facilitar a minha vida. Deixa eu apagar isso bem aqui, apagar isso aqui e apagar isso aqui. E eu vou colocar do lado para poder não atrapalhar tanto. Q de A, Q de B e Q de C. Pronto, isso aqui é o nosso sinal de clock. Se esse circuito é um circuito que funciona com borda de subida, o que é que vai acontecer, né, em Q de A? O que é que vai acontecer em A? Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa lembrar que A aqui é um flip-flop do tipo JK. Um flip-flop do tipo JK, ele tem como tabela a seguinte característica. Se eu coloco 0 e 0, isso aqui não muda. Se eu coloco 0 e 1, isso aqui corresponde ao quê? A 1, clear síncrono. Se eu coloco 1 e 0, isso aqui é o reset síncrono. E se eu coloco 1 e 1, isso aqui é o famoso comuta. Não é? Então, se eu coloco 1 e 1 aqui, sempre que eu tiver um pulso de clock, eu vou estar comutando o conteúdo desses flip-flops, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que aqui a gente tem uma primeira borda de subida. Aqui outra borda de subida, aqui outra borda, aqui outra, aqui outra, aqui outra e aqui outra. E aí, ó, vamos imaginar que no flip-flop, no primeiro pulso de clock, todo mundo estava com 0. O que é que vai acontecer com A na hora que eu tiver essa primeira borda? Se ele estava com 0, na hora que teve essa primeira borda, A vai para 1. E A vai permanecer em 1 até a próxima borda, onde ela vai descer para 0. Não é isso? Vamos analisar só A. Na próxima borda, ela desceu para 0, e ela vai permanecer em 0 até a próxima borda. Né? E aí, ela foi para 1 nessa borda, vai permanecer em 1 até essa próxima borda, onde ele vai para 0, e ele vai repetir isso sempre que tiver uma borda. Chegou aqui, ficou em 1, até quando chegar aqui que ele vai descer de novo. Pronto. Por que ele é dito como um divisor de frequência? Porque se vocês observarem, a frequência do relógio aqui é 2 vezes maior do que a frequência da mudança do conteúdo de A. Esse sinal aqui é o sinal que a gente está vendo na saída de A. Então, ó, se vocês observarem, para um ciclo desse sinal aqui, a gente tem 2 ciclos do nosso clock. Então, eu estou pegando essa frequência que está aqui e estou dividindo por 2. E em B? Bom, B vai ser do mesmo jeito. Só que agora o relógio de B é o conteúdo de A. Então, a gente vai pegar só as bordas de subida de A e vai considerar elas como o relógio, né, do flip-flop B. Sabendo que B também está com J e K conectado em 1, a gente sabe que o conteúdo dele vai sempre mudar, né, vai sempre comutar na hora que a gente tiver uma borda de subida. Então, teve uma borda de subida aqui, se o conteúdo de B inicialmente era 0, agora o conteúdo de B nessa borda de subida vai para 1. E ele vai permanecer em 1 até essa borda, onde ele vai voltar para 0,
vai permanecer em 1 até essa borda, onde ele vai voltar, quer dizer, vai permanecer em 0 até essa borda, onde ele vai voltar para 1, vai permanecer em 1 até essa borda, onde ele vai voltar para 0, e vai permanecer em 0 até a próxima borda. Massa! A gente pode fazer a mesma análise para C, só que agora o relógio de C é a mudança, né, é gerado quando a gente tem uma mudança de conteúdo em B. E aí, ó, se C começou com 0, na hora que a gente tem essa primeira borda, C vai para 1. E C vai permanecer em 1 até a primeira borda de subida, né? Essa primeira borda de subida aqui vai permanecer em 0 daqui para frente. Pronto, se a gente pegar essas informações aqui e a gente separar isso por instantes de tempo, né? Vamos separar isso aqui. Lembrem, né? O que está regindo o tempo no nosso circuito é o relógio. Quem é o relógio? É esse aqui, ó. Esse aqui é quem está regendo o tempo. Então, a gente vai separar isso aqui por instante de tempo. Eita, danou-se. Opa. Vou parar isso aqui. Vamos tentar ajeitar. Pronto. E aí, aqui a gente continua. Isso aqui permanece até aqui. Aqui do mesmo jeito. Bom, separei todos os ciclos de clock. O que é que eu quero ver agora? Bom, eu quero ver os valores. O que é ver os valores? É, para cada ciclo de clock, qual é o valor que está armazenado no meu conjunto de flip-flops. Bom, outra coisa que a gente precisa deixar claro aqui é esse flip-flop aqui. Esse flip-flop aqui é o flip-flop A, esse é o B e esse é o C, certo? Então, sabendo disso, qual é o valor que eu tenho no meu primeiro ciclo de clock? Bom, no meu primeiro ciclo de clock eu tenho 1, 1 e 1. No meu segundo ciclo de clock, 0, 1 e 1. No meu terceiro ciclo de clock, 1, 0 e 1. E assim por diante, 0, 0 e 1, 1, 1, 0. Aqui, 0, 1, 0. E aqui, 1, 0, 0. Certo? Não deu para colocar todos os ciclos, você ia ver que no próximo ciclo de clock, isso aqui iria para 0, e aí a gente ia ter 0, 0, 0. Resumindo, o que é que a gente está vendo aqui nesses 7 pulsos de clock que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pulsos de clock. Não deu os 8 pulsos de clock que deveria ter dado para os 3 flip-flops. Depois eu desenho isso aqui novamente, só que numa versão menor. Bom, se a gente observar, qual é o valor que tem aqui? Aqui tem 7. Aqui, que valor é esse? 6. Esse aqui, 5. Aqui, 4. Aqui, 3. Aqui, 2. Aqui, 1. No próximo ciclo de clock, a gente teria o 0. Então, se vocês observarem, essa estrutura aqui, ela vai ficar contando ciclicamente de 7 a 0. Ou seja, vai ser um contador decrescente. Aí você diz, pô, legal. Mas e se eu quisesse ele crescente? Não é? Esse tipo de contador aqui é um contador simples. É um contador baseado em registradores. Né? Dado que a gente tem aqui 3 flip-flops, com essa estrutura, a gente tem um contador baseado em registradores. Esse contador ele funciona de maneira decrescente, de 7 até 0. Mas e aí, se eu quisesse ele de maneira crescente, o que é que eu teria que fazer? Alguém tem uma ideia? Pegar as outras saídas. Oi? A Q barra. Ó, uma opção era barrar isso aqui, né? O que é barrar isso aqui? É simplesmente pegar Q barra. Se eu pegasse Q barra, eu já iria ter um contador crescente. Por quê? Porque isso aqui estaria invertido. Toda essa sequência aqui estaria invertida.
Então, com a mesma estrutura, percebam, com a mesma estrutura, eu posso contar tanto de maneira crescente, usando o Q barra, como de maneira decrescente, usando o Q. Aí você diz, pô, beleza. Então, com o mesmo flip-flop, eu tenho as duas saídas, Mas, e se eu quisesse tentar de outra forma? Bom, tentar de outra forma aqui seria extremamente simples. Bastaria que você viesse aqui, ó, e barrasse esse clock. O que é isso? Se esse clock, ao invés de funcionar com borda de subida, se ele funcionasse com borda de descida, isso aqui também seria invertido. Mesma coisinha. Vocês conseguem enxergar isso? Ó, vou fazer no verde porque facilita. A gente teria aqui, ó, sempre nessas bordas de descida, sempre nas bordas de descida. E aí aqui, ó, imagine que A estava em zero. A estaria em zero até esse ponto. Nesse ponto aqui, A ia mudar. Estava em zero, A ia mudar. E A ia permanecer nesse valor até aqui. Ia mudar de novo. Ia permanecer nesse valor até aqui. Ia mudar de novo. Ia permanecer nesse valor até aqui. Ia mudar de novo. Opa. Ia permanecer nesse valor até aqui. Ia mudar de novo. Aqui, mudar de novo. Aqui novamente, muda de novo. E aí, novamente, né? Se a gente estivesse trabalhando com borda de descida, agora nessas bordinhas aqui, então, B agora ia permanecer em zero até aqui, mudava, ia permanecer em zero até aqui, mudava, ia permanecer em zero até aqui, mudava, ia permanecer em 1 até lá na frente. Aí agora, novamente, ó, borda de descida, bem aqui. Aí, ó, C ia permanecer em zero até chegar aqui, aqui C ia mudar para 1, ia ficar até ter outra borda de descida. Aí agora, ó, eu tenho aqui, ó, 0, 0, 0, nesse primeiro ciclo, então aqui eu teria 0. Aí aqui, ó, segundo ciclo, né, que é daqui para cá, 1, 0, 0, aqui eu tenho 1. Aí, ó, terceiro ciclo, né, seria daqui para cá, 0, 1, 0, eu teria 2. E assim por diante, né? Vocês iam ver que lá na frente, aqui a gente ia ter 7. Então, ele conta de 0 a 7. Então, com o mesmo circuito, a gente já tem uma versatilidade muito grande. A gente consegue tanto contar de maneira crescente como de maneira decrescente. Qual é o inconveniente? Nesse tipo de circuito, você precisaria ter um circuito integrado cujos flip-flops são independentes. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá, relembrar aquilo que a gente eu já tinha mostrado. Lembram do circuito integrado que a gente já trabalhou, né? O 74HC374. Esse circuito integrado é um circuito integrado que tem um conjunto com 8 flip-flops do tipo D. Massa, show de bola, flip-flop tipo D, coisa mais linda. Dá para fazer esse mesmo circuito com simplesmente concatenando flip-flops tipo D, né? Olha que negócio legal, massa. Qual é o problema, né? Na verdade, não dá para fazer porque a gente não consegue comutar o flip-flop tipo D. Mas aí a gente poderia, se tivesse um CI desse daí, com 8 flip-flops tipo JK, a gente teria o mesmo problema, que é esse tipo de circuito esse tipo de circuito integrado, ele tem um inconveniente. Todos os flip-flops utilizam o mesmo sinal de clock. Então não tem como a gente ligar a saída de um no clock do outro. Então os flip-flops eles têm que ser independentes. Existem CIs comerciais no mercado que têm os clocks independentes para cada flip-flop, né? E aí, obviamente, são CIs mais complexos e não vão ter 8 flip-flops dentro do mesmo chip, se for manter esse mesmo encapsulamento. Isso aí normalmente reduz para 4, né? Reduz pela metade. Mas aí o cara usa dois CIs e permite fazer a coisa. Mas, de maneira geral, o que eu queria que vocês entendessem é esse projeto de circuito de contadores baseados em registradores. Aí você diz, pô, professor, então se dá para fazer contador desse jeito, por que é que a gente aprendeu aquela forma complexa, aquele negócio complicado, que dá um trabalho danado, né? Porque, ó, isso aqui a gente aprendeu como sendo um divisor de frequência. Né? A gente aprendeu que isso aqui é um divisor de frequência.
E isso é um divisor de frequência. A gente já viu aqui que para cada flip-flop, né, a frequência dele é uma versão reduzida pela metade da frequência do flip-flop anterior. Então, se a gente concatenar aqui uma porrada de flip-flop, a gente vai ter reduções sucessivas da frequência. E isso, em circuitos mais complexos, é extremamente necessário, principalmente quando você está pensando em fazer gerenciamento de energia. Bom, isso aí a gente já tinha visto. Só que existe a possibilidade de, utilizando esse circuito, esse divisor de frequência, a gente trabalhar com ele como um contador, que é o que a gente está vendo aqui. Né? Com o mesmo circuito, a gente consegue realizar a contagem. Massa, legal, isso a gente já entendeu. O que a gente não entende ainda é por que a gente teve que aprender aquela parte de máquina de estados, se existia uma forma tão mais fácil de fazer projeto de contadores. E aí, alguém tem uma ideia? Qual é a limitação desse tipo de circuito? Por que é que usar uma máquina de estados é necessário, né, em alguns projetos, ao invés de um circuito desse daí? E aí, pessoal? Alguma luz no fim do túnel? Vocês almoçaram e foram tirar um cochilo, foi deixar só o computador ligado? Para simplificar o projeto, eu diria. Pronto. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. A depender da contagem que você vai fazer, talvez o projeto com máquina de estado seja mais simples. Mas a complexidade na implementação desse aqui não tem ponto correr. É muito menor do que tudo aquilo, aqueles 7 passos que a gente precisa fazer numa máquina de estados. Então, tipo, essa estrutura aqui é relativamente simples de montar. Então, tem outra coisa que no projeto de uma máquina de estados a gente consegue, que nesse projeto a gente não consegue. A ajuda dos universitários. Controle? Pronto. Eu acho que essa é a chave, né? Percebam, do jeito que está aqui, a gente está fazendo uma contagem, não é? A gente está contando. 0, 1, 2, 3, bem bonitinho. 7, 6, 5, 4, 3, bem bonitinho. Mas e se, em algum momento, ao invés de realizar uma contagem, eu quisesse gerar uma sequência? Se eu quisesse que uma estrutura desse tipo aqui, ela contasse do tipo, valores do tipo 0, 2, 4, 6, 8, sei lá. E depois começasse com os números ímpares. 1, 3, 5, 7. Se eu quisesse um ciclo de contagem, ou se eu quisesse uma geração de sequência que não é uma sequência ordenada, com esse tipo de circuito aqui, a gente não ia conseguir fazer isso. Essa é uma limitação. Esse circuito é simples. E o propósito que ele serve é para isso. É nessa mesma vibe. É um propósito simples. Né? A gente realizar uma contagem ordenada. Se a gente quiser algo mais complexo, se a gente quiser controlar quais são os valores da nossa sequência, com esse circuito aqui, a gente não consegue fazer isso. A gente vai precisar de algo um pouquinho mais robusto. Por isso que a gente aprendeu contadores baseados em máquinas de estados, né? Para que a gente tivesse o controle total, para que a gente tivesse a liberdade de poder escolher como é que a contagem vai ser realizada. Beleza? Pronto. E aí começam as dicas em relação aos projetos. Professor, eu preciso realizar uma contagem, né? Que contagem é essa? Bom, eu preciso contar eventos. O que é contar eventos? É contar a ocorrência de alguma coisa, né? No projeto do ônibus, é a contagem de pessoas que entram no ônibus. No projeto da iluminação, é contar a hora, contar o tempo. Eu vou contar tempo e tem um relógio lá. Então, tipo, eu estou realizando contagens, né, de eventos. Qual é o evento que a gente usa para contar tempo?
a passagem de uma unidade de tempo. Que unidade é essa? Segundo, hora, minuto? Bom, você é quem vai definir. Mas é uma contagem de um evento. Eu preciso, qualquer coisa que você precisar contar, se for uma contagem ordenada, se for uma contagem simples, e você não quiser a complexidade de um projeto, não tem o que pensar aqui, né? É o famoso no-brainer. É pensar, é implementar uma estrutura dessa forma. Implementar uma estrutura dessa forma vai simplificar e muito o processo de confecção de um contador. Então, baseado no que você precisa, isso aqui vai resolver os seus problemas. Ah, professor, mas do jeito que está aqui, eu tenho um problema. Qual é? Esse contador aqui, se for com 3 flip-flops, ele vai contar de 0 a 7. E não dá para mim. Eu estou fazendo um relógio. No meu relógio, eu não vou contar de 0 a 7. Ou eu vou contar de 0 a 9, o que quer dizer que eu precisaria de 4 flip-flops, porque com 4 flip-flops eu vou até 15. Ou eu vou contar de 0 a 5, porque eu estou com um contador para cada estrutura, para cada dígito do meu relógio, né? Então eu vou contar de 0 a 5. E aí, como é que eu faço? Se eu estivesse usando um contador desse aqui, como é que eu faria para contar de 0 a 5? Porque eu estou com um problema, né? Do jeito que ele está aqui, do jeito que essa estrutura está, eu não consigo parar em 5. Eu não consigo fazer ele voltar para 0. E aí? Como é que eu faço para resolver isso aqui? E aí, gente? Pode ser com MUX? Bom, MUX talvez seja uma solução, mas a gente tem uma solução mais simples, sem precisar colocar nenhum circuito. Tá bom, um circuito a mais aí nessa estrutura. Uma porta lógica, para ser mais preciso. O que é que a gente usaria para fazer esse circuito contar de 0 a 5? Né? Vou até desenhar ele aqui de novo, porque é importante a visualização dele. Aqui tem um. Oh, meu Deus do céu, de novo. Aqui tem um. Aqui eu vou botar outro. E aqui eu vou botar outro. Pronto. Aqui eu tenho relógio. Saída de um. No relógio do outro. Saída de um. Relógio do outro. J. K. K. J. K. E aí, gente, já pensaram? Hoje tá que nem aquela missa, sabe? Eu fico agoniadinho quando eu vou pra missa, e a missa é naquele estilo senta e levanta, que o caba senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, e tem aquelas iterações, e o povo bate palma, e canta. Eu fico agoniado com essas missas. Eu gosto só de me sentar e ficar acompanhando, né? Mas hoje a aula tá que nem missa, a gente tem que interagir. Pode ser com a porta N, então? Com a porta N? Ó, aí já tem um caminho. Aí já tem um caminho. A porta que vai precisar, eu ia sugerir uma porta end. Podia ser outra, mas ainda não é, vocês ainda não disseram onde é que eu preciso mexer para que esse meu contador, na hora que chegar em um certo valor, ele volte a contar do início. Reset. Tá próximo, mas ainda não é esse. Alguém parece que falou aí. O clear. Massa! Pronto. Olha aí, ó, o grande segredo. Do jeito que eu desenhei aqui, tá faltando uma estrutura nesses flip-flops. A gente, em todos os flip-flops, a gente espera ter, nem todos têm, obviamente, vão ter alguns que não têm. Por exemplo, o CI que eu mostrei para vocês não tem preset e clear. Clear, preset. Vamos lá, preset, clear, preset, clear. A gente já viu que essa estrutura aqui, né?
BC, essa estrutura, ela vai fazer o seguinte ciclo de contagem, né? Vou fazer logo o seguinte, vou botar logo aqui, ó, a bolinha aqui, que é para ele contar já de maneira crescente, no Q mesmo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai fazer esse ciclo de contagem. Quando ele chegar em 7, ele volta para o 0, não é isso? Então, 0, 1. Quando chegar no 7, ele volta para o 0. Só que não é isso que eu quero. Não é essa sequência. Eu quero que quando ele chegue em 5, perceba, tem que tomar cuidado com uma coisa aqui. Eu quero que ele conte até 5. Ele vai contar até 5. Quando ele chegar no 5, que ele for mudar para o 6, ao invés de ele mudar para o 6, ele venha para o 0. Eu quero que isso aqui, né, esse processo aqui, esses dois aqui, sumam do meu ciclo de contagem. Eu quero que quando ele chegasse aqui, assim, ao invés de ele parar aqui, ele dê um pulo para cá, para essa linha, e venha para o 0. O que é que eu vou fazer, gente? Bom, aqui é bem simples. Se eu pegar essas saídas aqui, todas elas, colocar elas bem aqui assim, ó, vou fazer assim. Vou pegar essas 3 saídas e vou botar juntinho aqui. Opa. Numa porta NAND. Numa porta NAND. Só que aí a gente vai ter que fazer uma adaptaçãozinha. E aí o que que acontece? Na hora que aqui tiver a combinação que eu quero que aqui saia um pulso em todos os clear, seja, venha 0 para cá, para todos os clear, e aí quando vem 0 para cá, para todos os clears, o que é que vai acontecer? O conteúdo dos flip-flops vai ser zerado, não é isso? Se o conteúdo dos flip-flops é zerado, ele vai permanecer zerado enquanto isso aqui, né, tiver ativo. E por quanto tempo isso aqui vai estar ativo? Bom, isso aqui vai estar ativo pelo período do pulso. Durante o período do pulso, ele vai ser 0. Então, vamos ver o que é que a gente precisa fazer? O que é que eu preciso? Ele está contando de 0 a 5. Quando ele passar de 5, na hora que ele chegar em 6, o que é que tem que fazer? Ele tem que aparecer 0 aqui, não é isso? Para que ele continue daqui desse valor, não é? Eu tenho que transformar 6 em 0. Para transformar 6 em 0, eu tenho que ver qual é o valor aqui para fazer com que essa porta gere um 0 aqui nesse sinal, para que eu aplique nesses clear, né? Essa saída aqui, ó, ela vai passar aqui por todos esses clear. Eu vou mandar um pulso para todos eles. Qual é o valor que eu tenho que colocar aqui para que isso aqui gere um 0 na saída? Bom, tem que ter 1 e 1 aqui, né? Tem que ter 1 e 1. Se tiver 1 e 1 aqui, isso aqui vai ser 0, não é? Numa porta NAND. Como é que eu faço para aparecer 1 e 1 aqui? Se eu tenho que mandar zerar na hora que o conteúdo daqui for 6. Se o conteúdo daqui é 6, aqui eu tenho 0, 0 e 1. Não é isso? 0, 0 e 1. É 6 aqui, né? Por que é 6? Porque a gente está lendo assim, né? Né? 6 aqui. Não, aqui é 1. Foi mal. Pronto. Para que isso aqui se transforme em 1 aqui nessa entrada, eu tenho que barrar isso aqui, né? Pronto. Se eu barrar só isso aqui, eu vou ter aqui dentro 1, 1 e 1. Quando tiver 1, 1 e 1 aqui, isso aqui é 0. Vai vir 0 para cá, para todo mundo. Como eu estou mexendo no clear, isso é assíncrono. Então, na hora que ele passar de 5 para 6,
Na hora que ele passar. 5, chegou em 5. Opa, eu tenho aqui vou botar bem clarinho aqui. Tenho 1, 0 e 1. Na hora que ele chegou em 5, quando ele der um pulso de clock, deu um pulso de clock. Quando ele der um pulso de clock, o que é que vai acontecer? Esse 1 vai se transformar em 0. Esse 0 vai se transformar em 1. E esse 0 aqui, esse 1 aqui, vai se transformar em 0. Né? Então, eu tenho... Tava certo? 5. 1, 0, 1. Aí, esse bicho aqui... Não, minto, ó. Cuidado, gente. É só esse aqui que muda. Né? Quando tiver um pulso de clock aqui, ou apaguei aquele bichinho. Bom, quando esse aqui for 5, no próximo pulso de clock, o conteúdo disso aqui vai ser atualizado para 6. Então, eu tinha aqui 1, 0, 1. Na hora que eu tiver um pulso de clock, isso aqui vai ficar 0, 1, e aqui permanece 1, porque só muda desse para esse aqui vai mudar, mas esse aqui vai permanecer. E aí, ó, já que ele está com borda de descida. E aí, ó, quando isso aqui se transformar em 0, 1 e 1, aqui dentro dessa porta, perceba que isso aqui vai acontecer bem rápido. Aqui dentro dessa porta vai aparecer 1, 1 e 1. Esse 0 que vai ser gerado aqui vai vir para cá e vai apagar, né, ou vai gerar 0 dentro de todos eles. Se a gente for fazer uma análise de tempo, uma análise no tempo, isso aqui, ó, imagina que isso aqui é a bordinha do clock, né? Aqui está o relógio. Na hora que eu tiver, se for uma borda de subida, na hora que eu tiver essa borda de subida, lembra, isso aqui, quando a gente dá um zoom nisso aqui, a gente vê que é uma coisa assim, né? Então, na hora que eu tiver essa borda de subida aqui, o que é que vai acontecer no meu circuito? Durante esses poucos nanos ou microsegundos, essa rodada todinha aqui vai acontecer, de modo que, se a gente tivesse um display, de 7 segmentos, a gente ia ver aparecendo 5 no nosso display. Apareceu 5 aqui no nosso display. Na hora que ele chegou em 5, quando ele saiu de 5, que ia para 6, ele vai dar uma piscada e vai aparecer 0. Pronto. Na hora que aparecer 0, percebam, na hora que isso aqui mudar para 0, quando eu der um clear aqui, quando eu der um clear, que ficou 0, 0 e 0 aqui dentro, 0, 0, 0, o que é que vai aparecer aqui dentro dessa porta lógica? 1, 0 e 0. Se aparece 1, 0 e 0 aqui, a saída agora é 1. Então, só durante esse tempo aqui, durante essa rodadinha de tempo aqui, essa porta lógica vai gerar um 0, que vai fazer isso aqui tudinho ficar em 0, e depois ela vai voltar a ser 1. Quando ela voltar a ser 1, o clear liberou a mudança dos flip-flops, de acordo com o clock, a mudança de acordo com o clock. Então, ele vai pular de 5 para 0. Quando ele pular de 5 para 0, ele voltou para cá, para essa posição. E aí ele continua contando normalmente. 0, 1, 2, 3, 4. Quando chegar em 5, que for passar de 5 para 6, ele vai repetir esse procedimento todinho e vai voltar para o 0 de novo. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura simples, com apenas uma única porta lógica que permite com que a gente altere o ciclo de contagem. Agora, novamente, percebam, né? O ciclo de contagem aqui, ele é sempre ordenado de maneira crescente, fixo, 0, 1, 2, 3. A única liberdade que eu tenho é através de preset e clear, eu conseguir fazer com que ele zere em algum desses pontos da contagem. Mas essa coisinha simples aqui, ela permite com que a gente possa ajustar o nosso ciclo de contagem. Então, se eu estou com um flip-flop, um conjunto de flip-flops, eu estou com um conjunto de flip-flops e eu preciso contar de 0 a 62. Para fazer isso aqui, eu ia precisar de 6 flip-flops, né? Na minha estrutura aqui. Botar aqui 6 encadeados, né? 6 flip-flops.
Se a gente fosse fazer isso com máquina de estado, a gente ia ter que se preocupar agora com o mapa de Carnot. Só que a gente só aprendeu a fazer mapa de Carnot com até 5 variáveis. Aqui a gente já ia estar trabalhando com 6. Já seria uma complexidade a mais. Aí você diz, pô, bicho, que complicação da gota. É, realmente. Quanto maior a quantidade de flip-flops, mais complexo fica o projeto do circuito. Bom, se você precisa contar de 0 a 62, isso quer dizer o quê? Que eu não devo contar nem 63, nem 64. Né? Na verdade, é até 63, né? Eu não posso contar até 63. Quando chegar em 62, eu tenho que me preparar para quando ele der esse pulso de clock, ele, ao invés de vir para 63, ele venha para 0. Porque é isso que aconteceu. Quando ele deu o pulso de clock, ele estava nesse estado. Quando ele deu o pulso de clock, ao invés de ele vir para 6, ele veio para 0. Na verdade, por um período infinitesimal de tempo, né? Na verdade, não é infinitesimal, esse período existe. E é justamente isso que gera um atraso no relógio digital, né? O relógio digital, ele tem um atraso. Esse atraso é muito pequeno, muito, muito, muito pequeno. Mas se a gente pegar, né, o relógio padrão que está lá no meridiano de Greenwich, que é o relógio baseado em não sei o que atômico, pronto, o atraso dele é nulo, quase que nulo. Qualquer relógio, qualquer outro tipo de relógio, ele tem um atraso. Se for um relógio mecânico, aí é que tem atraso mesmo. O meu relógio, eu tenho um relógio mecânico que a cada 2 dias eu tenho que ajustar a hora dele, porque ele atrasa em média 5 minutos. Então, dependendo do tipo de relógio, né, se for um relógio mecânico muito caro, ele não vai atrasar tanto. Né? Mas, a depender dessa, né, se for num relógio mecânico, do atrito, dessas coisas, isso gera um atraso. No relógio digital, é esse procedimento que tem todinho aqui, né? Porque, no fim das contas, ele precisa chegar em 6. Só que ele vai chegar em 6, ele vai passar em 6 um período tão pequeno, tão curto, que para a gente, esse 6 aqui se transformou em 0. Na hora que ele deu um pulo no 6, ele automaticamente chegou e fica em 0. Né? Então ele precisa fazer isso aí. A gente precisa comparar com 6, ao invés de comparar com 5. Porque se a gente comparar com 5, a gente nunca vai ver o 5 aparecer. Porque na hora que aparecer 5 dentro do flip-flop, ele é zerado. Então ele só dá uma piscada, né? Aquela coisa assim, se a gente pudesse fazer uma analogia, é como se ele desse uma piscada no 5 e voltasse para 0, né? Na verdade, a gente quer que essa piscada aconteça no 6, porque a gente quer o 5 aparecendo, né? No nosso relógio, na nossa estrutura de contagem. Certo? Então, isso aqui são algumas características a respeito do projeto de contadores, que podem ajudar no projeto de vocês, né? De maneira geral, a chegar em contadores. Agora vamos para outra dúvida, né, que é outra dúvida associada a... que é outra dúvida associada ao projeto. Todo mundo aqui sabe o que é PWM, né? PWM, né? With modulation, ou modulação por largura de pulso. O que é modulação por largura de pulso? Né? Vamos imaginar que tem o pessoal gosta de dar um exemplo com um motor, né? Um ventilador. Então, vamos fazer uma coisinha aqui, né? Imagina que eu tenho um ventilador. E aí, esse ventilador tá feio, não tá molesto. Bom, vamos imaginar que eu tenho um ventilador, e aí esse ventilador, ele gira, né, obviamente. Só que esse motorzinho dele aqui não funciona. Isso aqui é que nem o pirocóptero que a gente fazia na mão assim, né? Talvez não seja do tempo de vocês não, mas é só uma hélice, né, um catavento. Ele funciona com vento, só que não tem vento. Tá dentro de casa esse catavento, né? Presinho num cantinho assim, tem uma hélice, e aí vem uma pessoa assim, dá um peteleco. Quando dá um peteleco, ele começa a rodar, né? Começa a rodar. Aí ele vai rodar por um tempo, por causa do atrito, ele vai parar. Aí a mesma pessoa vem lá e dá um peteleco de novo. Aí ele roda por mais um tempo, aí o atrito fez ele parar. Imagine que o tempo que você está demorando para ir lá dar um peteleco começa a diminuir. Ao invés de você dar um peteleco assim de 5 em 5 segundos, você começa a dar um peteleco de 1 em 1 segundo. Ao invés dessa estrutura ela parar de rodar, o que é que vai acontecer?
ela vai rodando, assim, vamos imaginar, na hora que você deu o peteleco, a velocidade dela subiu, e aí ela demora, até chegar na velocidade zero de novo. Aí você dá um peteleco, aí a velocidade subiu de novo, aí ela demora, até chegar em zero de novo. Subiu, demora, até chegar em zero de novo. Se você começar a dar o peteleco em tempos mais rápidos, né, em intervalos de tempo mais rápido, ao invés de ele demorar isso aqui tudinho até parar, na hora que ele tá caindo aqui, o cara dá outro peteleco, aí a velocidade sobe de novo. Aí na hora que ele tá caindo aqui, o cara dá outro peteleco, a velocidade sobe de novo. E assim por diante. Se você for fazendo isso, num tempo bem mais rápido, o tempo que ele vai demorar para descer é muito menor. Então a velocidade dele vai estabilizar em um certo valor aqui que for aplicado. A velocidade dele fica uma velocidade constante, né? O PWM é mais ou menos isso. O PWM é uma forma de você gerenciar a energia baseada em tempo, frequência, né, que a gente faz para certas cargas. Eu estou dando um exemplo do motor, mas a gente pode fazer isso pensando, por exemplo, em um LED. Imagine que a gente bota um sinal desse jeito aqui, assim, no LED. Né? Aí eu tenho um LEDzinho aqui. O LED ele é representado por esse símbolo aqui, com essas duas setinhas, né? Isso, o LED nada mais é do que um diodo. Vocês vão aprender o que é diodo em dispositivos eletrônicos. O LED é um diodo emissor de luz, então esse aqui é o símbolo do LED. Pronto, tá o LED lá. Sei lá, o LED é aquela nossa luzinha lá, que vocês já conhecem. Bom, então eu tenho esse LED, e aí eu estou aplicando esse sinal aqui no LED, né? Então aqui, ó, 5 volts, aqui 0, e aí, por um certo instante de tempo, em t igual a 0, eu liguei o LED. Em t igual a 1, eu desliguei o LED. Em t igual a 2, eu liguei o LED de novo. Em t igual a 3, eu desliguei o LED de novo. E assim por diante. Se por um acaso eu mudo esse T1 daqui para cá, esse aqui vai ser o meu novo T1, NT1. Ao invés do LED permanecer desligado por mais tempo, agora ele vai permanecer ligado por mais tempo. E aí, ele permanecendo ligado por mais tempo, eu vou ver ele desligado por menos tempo. Ele vai ficar desligado só durante esse tempinho aqui. Se eu repetir isso aqui muito tempo, né, a gente vai ver o LED ficando ligado mais tempo do que desligado. Agora imagine que a gente faça isso tão rápido, que o nosso olho não consegue perceber se o LED está acendendo ou está apagando. Pronto. Se a gente fizer isso aqui tão rápido que o nosso olho não perceba que o LED está acendendo ou apagando, a gente vai estar deixando o LED em um estado que é um estado que ele não está totalmente aceso, nem está totalmente apagado. Imagine que, para a gente, o brilho do LED é proporcional ao tempo em que ele passa aceso. Quanto mais tempo ele passar aceso, mais brilhante está o LED. Sabe onde é que o pessoal utiliza muito isso? Aqui, ó, no celular. Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse experimento para vocês verem. Bom, vocês estão vendo que no meu celular aqui, deixa eu botar a minha tela. Pronto. Vocês estão vendo que o celular está com essa luzinha de notificação piscando, né? Estão vendo aí? Deixa eu ver se ele volta a piscar de novo. Bora, meu filho. Pisca aí, você não estava piscando. Vocês chegaram a ver, né? Não viram que era mentira minha, não, né? O LEDzinho tava com essa... Tem um LEDzinho bem aqui. A luzinha de notificação dele tava piscando. Bom, tava assim, clara, depois diminuía, clara, depois diminuía. Bom, a maioria dos celulares hoje em dia tem uma luzinha dessa de notificação. O que é que o pessoal faz? Percebe? É na luz de notificação. O que é que o pessoal faz para garantir que essa luz de notificação
não vai estar consumindo bateria desnecessariamente do seu celular. Ou seja, na verdade, ela minimize o consumo de bateria do seu celular, né? Eles usam PWM. Ou seja, eles fazem com que o LED fique aceso sem necessariamente estar aceso 100% do tempo. Aí você diz, pô, como assim? Como é que eu vejo que isso é verdade? Como é que eu vejo que o LED está aceso, mas não está aceso 100% do tempo? Pronto, tem um truque que a gente consegue fazer e perceber que o LED, na verdade, não está aceso 100% do tempo. Se você pegar um LED aceso 100% do tempo, se você simplesmente pegar um LED e ligar na bateria, e você fizer assim, ó, se você fizer assim com ele, você vai ver um risco de luz. O olho, né? O olho humano percebe isso como um risco de luz, um riscozinho, sabe? Você fica fazendo assim bem rápido, bem rápido. Aí você vê que ele fica como se fosse um risco de luz. Se você pegar, se você pegar o, o LEDzinho de notificação do seu celular, se você pegar seu celular e ficar fazendo assim, você vai ver que ao invés de um risco de luz, quando a luzinha de notificação estiver acesa, se ao invés de um risco de luz, você vai ver uma linha pontilhada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu LED, ele em certos momentos está aceso, em certos momentos ele está apagado. Bom, alguém tinha feito alguma pergunta? Não. Então, se isso acontece, na verdade, o que está acontecendo é uma coisa desse tipo aqui, ó. É um PWM que está sendo implementado. Certo? Então, beleza. Como é que a gente faz o PWM? Como é que a gente gera um PWM? Como é que a gente implementa um PWM baseado em circuitos lógicos? Por quê? Porque o PWM, como eu falei, permite a gente gerenciar a energia. Se eu não quiser gastar muita energia, quero deixar uma luz ligada, mas essa luz eu não quero que ela esteja ligada 100%, porque se ela ficar ligada 100%, eu vou estar gastando muita energia. Eu quero diminuir o tempo com que ela fique ligada, sem que a pessoa perceba, né? E tipo, se não está passando, pronto, iluminação pública, se não está passando ninguém na rua, por que é que eu preciso deixar o LED, a luz ligada assim 100%? Eu posso reduzir a iluminação dessa luz para economizar energia, né? Mas eu não quero desligar completamente, porque se eu desligar completamente fica apagado. Então, ao invés de eu botar 100% da luz, eu quero reduzir a luz para 30%. O que é reduzir o brilho da luz para 30%? Bom, tem uma porrada de outros fatores que a gente precisa considerar para fazer esse negócio funcionar, né? A iluminação, ela não é diretamente proporcional à corrente que a gente está fornecendo, mas a priori a gente pode abstrair isso. Vamos tentar fazer uma relação direta. Vocês vão ver, mais na frente, quando vocês estiverem vendo em outras disciplinas, que essa relação não necessariamente é direta. Mas se a gente quisesse reduzir em 30% para 30% o brilho da luz, o que é que eu ia fazer? Eu ia reduzir para 30% só o tempo em que ela passa ligada. Como é que eu faço isso? Se ao invés de eu deixar, assim, ó, a luz estava desligada até esse tempo, quando chegou nesse tempo, eu liguei a luz. Ao invés de eu deixar ela ligada pela eternidade, o que é que eu vou fazer? Nesse tempo aqui, eu vou desligar a luz. Ela ficou ligada só esse tempo. Quando chegou aqui, eu desliguei a luz. E quando foi aqui, eu liguei de novo. E aí ele vai ficar ligado até aqui. Aí aqui eu desligo de novo. Quando for aqui, eu ligo de novo. Desligo de novo. Ligo de novo. O que é que eu estou fazendo nisso aqui? Fazendo isso aqui, eu estou, nesses momentos aqui, desligando a luz. Só que eu estou fazendo isso tão rápido que o olho humano não consegue perceber. Então, durante esse tempo, a luz está ligada, mas durante esse tempo ela está desligada. Ela ainda passa mais tempo ligada do que desligada. Isso quer dizer que durante esse tempo aqui, eu estou fornecendo energia, ou seja, eu estou gastando. Durante esse tempo, a energia é igual a zero, que eu estou gastando, né? Aproximadamente, a gente tem perda, tem uma porrada de outra coisa de detalhe técnico, mas isso aqui eu estou negligenciando. Se eu quiser gastar menos energia ainda, ao invés de deixar ele mais tempo ligado, eu deixo ele mais tempo desligado. E aí, ó, eu estou gastando menos energia. E o brilho da luz? O brilho da luz vai diminuir.
obviamente, porque ele está passando mais tempo desligado do que ligado. Só que se eu fizer isso aqui muito rápido, o olho humano não vai ser capaz de perceber. Massa, professor, e como é que isso aí é implementado, no fim das contas? Como é que eu gero um circuito que faz um PWM? Relembrando, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma forma de controlar quanto tempo eu passo com o circuito ligado e quanto tempo eu passo com o circuito desligado. É isso aqui que eu preciso fazer, né? Se eu quiser mudar, eu posso mudar, fazer com que ele passe mais tempo ligado, mais tempo desligado, menos tempo desligado, mais tempo ligado, menos tempo desligado. Dá para fazer isso. Mas, de maneira geral, o que eu preciso é controlar isso aqui, né? O que é? Se isso aqui representa um período do meu sinal... Eita, meu Deus do céu. Se isso aqui representa um período do meu sinal, vocês ignoram aí o riscado. Se isso aqui representa um período, período é P, período do meu sinal. O tempo que ele passa ligado em relação a esse período, se eu pegar aqui, P é o tempo total. Isso aqui é o tempo que ele passa ligado. Esse tempo que ele passa ligado está dentro desse tempo. Esse tempo que ele passa ligado, considerando esse tempo total, a gente chama isso aí de ciclo de trabalho. E normalmente é dado em porcentagem. Eu quero que ele passe 10% do tempo que ele passa, do período dele, eu quero que ele passe 10% do tempo ligado. Ele tem um ciclo de trabalho de 10%. Eu quero que ele passe 50%. O que é 50%? É uma onda quadrada. Ele passa 50% do período dele ligado, 50% do período dele desligado. Pronto. O ciclo de trabalho em datasheets você vai encontrar como that cycle. Acho que aqui é Y. Não lembro. That cycle. Certo? Bom, isso aqui é a teoria de PWM. Mas como é que esse negócio é implementado em circuitos lógicos? Como é que a gente consegue gerar um sinal baseado numa variação de alguma coisa para o nosso PWM funcionar? Bom, a gente já aprendeu como é que os contadores funcionam, não é isso? Pronto. Se a gente já aprendeu como é que os contadores funcionam, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos pegar um contador, aqui, 1, 0, 1, 2, 3. Pronto. Um contador que ele só tem 4 estados. Sai daqui, vem para cá. 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 Vamos imaginar que nesse estado aqui, a minha saída esteja desligada, né? Se eu botar aqui, saída desligada, nesse estado aqui, saída desligada, nesse estado aqui, saída ligada, nesse estado aqui, saída ligada. Se eu fizer uma máquina de estados que produza isso aqui na saída, né? O que é que vai acontecer? Se para cada estado eu estou passando um ciclo de clock, para completar os 4 estados, eu vou precisar de 4 ciclos de clock. Se eu passo 2 estados com a saída em 0 e 2 estados com a saída em 1, o que é que eu tenho, se eu for analisar no tempo, na minha saída? Eu tenho uma coisa desse tipo. E aí, de novo, 0, 0, 1, 1. De novo. Quanto tempo isso aqui demora? Demora 4 ciclos de clock. Eu preciso de 4. Qual é a frequência do meu PWM? A frequência do meu PWM é baseada nesses 4 ciclos de clock. Então, isso aqui é a frequência do meu PWM. Esse PWM é um PWM de quanto? Esse PWM é um PWM de 50%.
Aí, se eu quisesse um PWM de 25%, pronto, bastava que eu botasse outro zero aqui. Nesse caso, vai ser um PWM de 25%. Por quê? Porque eu vou ter minha saída, ó, desse jeito. Para cada ciclo de clock, ó, perceba, um ciclo de clock, aí aqui, outro ciclo de clock, aqui, outro ciclo de clock, aqui, outro ciclo de clock. Qual é o ciclo de clock do meu PWM? É esses 4 ciclos de clock junto. Então, ó, ele passou aqui, ó, esse tempo todinho desligado e esse tempo aqui ligado. Aí ele vai passar de novo, mais 3 ciclos desligado, esse ligado. Isso aqui vai ser a frequência do meu PWM. E aí, qual é o ciclo de trabalho do meu PWM? O ciclo de trabalho do PWM é sempre considerando o ciclo do PWM. Aqui, ó, 25%. Ah, professor, mas e como é que o pessoal faz aquele controle assim, bem justinho? Aquele controle no qual o PWM ele varia com uma porcentagem assim, bem pequenininha. Pronto, já perceberam, né? Aqui, a resolução, que é como a gente chama essa variação aqui em porcentagem, ela é bem grosseira, porque eu só tenho 4 estados. 4. Se eu quisesse uma resolução de 1 em 1%, se eu quisesse controlar de 1 em 1%, se eu quisesse controlar de 1 em 1%, o que era que eu faria? Eu ia ter que ter aqui, ó, 100 estados. Aí você diz, pô, 100 é um bocado. Realmente, 100 é um bocado. Mas dependendo do tipo de flip-flop, do tipo de estrutura que você quiser utilizar, você consegue fazer isso com 8 flip-flops. Na verdade, você consegue uma resolução muito melhor do que 1 em 1% com 8 flip-flops. 7 flip-flops você já consegue uma resolução melhor do que 1 em 1 melhor do que 1 em 1%. Ó, como é que essa coisa é implementada na prática? Né? Você pode fazer desse jeito aqui, né? E simplesmente fazer uma máquina de estados que vai fazer essa contagem, ou você pode fazer isso de uma maneira mais robusta. O que é uma maneira mais robusta? Uma maneira mais robusta é como isso é implementado, inclusive dentro de alguns conversores AD. Como é que funciona esse processo de contagem? Vamos imaginar que o nosso contador ele está gerando um valor, né? Esse valor começa em 0, e aí ele vai crescendo, né? Vamos imaginar que o nosso contador ele conta de 0 até 255. Isso aqui é o valor crescendo, de 0 até 255. Quando ele chega em 255, o que é que acontece? Ele cai, volta para 0, não é? Volta para 0. Aí quando chegou aqui de novo, aí ele vem aqui, ó, conta até 255 de novo. Quando ele chegou bem aqui, ele volta para 0. E assim por diante, ele vai fazendo isso aqui, ó. É assim que o contador funciona, né? Vai, 255 e assim por diante. Eita. Como é que eu gero um PWM a partir daqui? Bom, eu só preciso pegar o valor do meu contador e comparar com o valor que eu quero para o meu PWM. Como assim? Se eu fixar aqui num registrador um certo valor e eu disser, ó, eu quero que o meu PWM seja baseado nesse valor. O que é que eu preciso fazer? Lembrem, isso aqui, ó, esse valor que está aqui, ele está dentro do quê? Do nosso contador. O nosso contador tem um conjunto de flip-flops. Então, eu só preciso comparar o valor que está dentro desses flip-flops do meu contador com o valor que está dentro de um registrador. Esse registrador é esse que está aqui fora. Esse aqui é o meu registrador aqui, registrador do PWM. Qual é o valor que está aqui? Vamos dizer que o valor que está aqui é um valor que está passando bem por aqui, assim, ó. E aí, o que é essa minha comparação? A minha comparação é simples. Enquanto o valor do contador for menor do que o valor que está dentro do meu registrador, a minha saída. Vou botar bem aqui assim. Enquanto o valor do meu registrador for menor
do que o valor do meu contador, a minha saída é 0. A partir desse momento aqui, a minha saída vai para 1. E ela fica em 1 até esse ponto. Porque quando chegar nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, quando ele comparar com esse valor aqui, ele vai pular de 255 e voltar para 0. Quando ele chegar aqui em 0 de novo, o valor automaticamente passa a ser menor do que essa linha, né? Então ele volta para 0 de novo. E ele fica fazendo isso. É desse jeito que o PWM é implementado em microcontroladores. Por exemplo, vou dar um exemplo, os microcontroladores que vocês veem na plataforma Arduino. Quem é que define a frequência do PWM? A quantidade de estados do meu contador. Ah, se eu quiser o meu PWM para ser mais rápido, é só eu diminuir a quantidade de estados do meu contador. Consequentemente, se você diminuir a quantidade de estados do seu contador, você vai diminuir também a resolução dele, né? Porque aqui, ó, se ele conta 256 estados, eu vou dividir o meu 100% por 256. Isso vai me dizer de quanto em quanto por cento eu consigo incrementar o meu PWM. Se eu diminuir esse número aqui, né, eu vou estar aumentando essa porcentagem. Mas perceba, isso aqui já é muito fino, já é menos de 1% de incremento do PWM que eu posso ajustar. Né? Então, tipo, se eu fizer um PWM com módulo 16 no contador, eu vou estar dividindo 100 por 16. Isso vai ser a resolução. Vai ser 100 sobre 16, um pouco menos de 10% que eu vou fazer de incremento, né? Então, ó, desse jeito aqui, professor, mas como é que é essa comparação? Eu não entendi ainda essa comparação. Registrador, eu sei que vocês lembram como é que faz, porque a gente já viu. É um registrador. Como é que eu boto um valor aqui dentro desse registrador? Usando preset clear. Professor, mas não sei ainda, podia ser uma chave. Você podia pegar aqui assim, ó, um conjunto de flip-flops tipo D. Olha lá, ó, flip-flops tipo D. Eu tenho 3 flip-flops. Aí aqui, ó, entrada, entrada, entrada. Aqui, ó, saída, saída, saída. Para que serve isso aqui? Só para poder eu pegar o conteúdo dessa chave e deixar guardadinho aqui, para esse conteúdo dessa chave não se perder. Então, ó, aí aqui eu tenho relógio, relógio, relógio. Cada vez que eu aperto, cada vez que eu tenho um pulso de clock, o conteúdo desse meu flip-flop é atualizado com o valor que tem nas chaves, certo? Aí, ó, tá aqui esse meu relógio, que pode ser inclusive o mesmo relógio do seu contador, e aqui tá a chave. Chave, eu vou botar aqui chave CH1, CH2, CH3. Então, vamos imaginar, se é 3 flip-flops, vou botar aqui, ó, 7. Esse é o máximo que ele conta, 7, 7. Ele conta de 0 a 7. Só tem 8 estados. Aí eu vou e coloco aqui nesse meu flip-flop tipo D. Eu coloco assim. Eu quero que toda vez que o contador for maior do que 5, ele volte, ele seja 1. Toda vez que ele for menor do que 5, ele seja 0. Então eu boto aqui na minha chave 1, 0, 1. Esse valor fica guardadinho aqui, 1, 0, 1. Toda vez que esse meu contador chegar em 5, a saída vai para 0. Quer dizer, vai para 1. Toda vez que esse meu contador for menor do que 5, a saída vai para 0. Como é que é feita essa comparação? Pronto, isso aqui é o meu registrador de comparação. E aqui eu tenho o projeto do meu contador. O projeto do meu contador é outra coisa aqui. Bom, esse projeto do contador, como é que eu vou fazer? Vocês escolhem. A gente já viu como é que faz projeto de contador aqui. Pode fazer com máquina de estado, pode fazer com registrador de deslocamento, pode fazer. Você escolhe como é que você vai fazer. O que é que importa? O que importa é que essa saída aqui, na hora que você pegar essa saída, esses 3 valores aqui, você compare com esses 3 valores aqui. Se aqui tiver 1, 0 e 1, do mesmo jeito, se aqui tiver 1, 0, 1 e aqui tiver 1, 0, 1, essa sua saída aqui, Z, tem que ir para 1. Se o valor for menor, ela tem que ir para 0.
Eita, professor, mas eu ainda não cheguei a pegar bonitinho isso aqui. Ó, vou pegar, jogar para aqui. Aí o que é que a gente tem? Como é que vai ser feita essa comparação? 3 portas AND aqui assim, e uma porta AND que pega essas 3. Aí, ó, aqui, aqui e aqui, você vai comparar esses dois registradores, um de cada. Esse aqui e esse aqui vem para uma porta. Esse aqui e esse aqui vem para outra porta. Esse aqui e esse aqui vem para outra porta. O que é que importa? Que todos eles tenham um na saída, todos têm que ter um na saída, na hora que esses valores forem iguais. E aí, ó, isso aqui vai gerar um 1. Pronto, gerou um 1. Se gerou um 1 aqui, aí é só correr para o abraço, não é isso? Pronto, desse jeito. Como é que eu faço para atualizar a minha saída? A gente já viu. Eu posso vir aqui assim, ó. Pego aqui um J e um K. Flip-flop JK. Pego aqui a minha saída. E aí eu faço o seguinte. Isso aqui não é para ele ir para 1. Esse valor aqui não é o valor que eu preciso para ele ir para 1. Eu pego isso aqui, ligo no J. E aí eu faço a mesma coisa para quando esse valor aqui for 0, 0 e 0. Na verdade, eu só preciso, não preciso nem aqui é o de comparação. O de comparação eu só preciso colocar o valor que eu quero comparar. O flip-flop, o valor que vai ficar aqui no K, para que ele volte para 0, é quando ele tiver em 0, 0, 0 o contador. Toda vez que aqui no contador tiver 0, 0, 0, eu mando um pulso para cá, para o K. Então eu boto outra porta aqui, boto uma NAND agora. Aí, ó, pega aqui e pega aqui. Isso aqui eu ligo aqui no carro. Pronto. Toda vez que aparecer 000 no meu contador, ele manda um pulso para cá, para o K. Se ele manda um 0 aqui para o K, na verdade, ele não vai trabalhar nem com um JK. JK pode ser, vou riscar aqui, J e K, vai ser no clear e no preset. J e K pode ser ligado direto em 1. Ele nunca vai utilizar J e K, na verdade. Nem o relógio. Eu ligo isso aqui no preset, e aí eu inverto isso aqui para que isso aqui dê 0, e eu ligo isso aqui no clear. Toda vez que aparecer 000 aqui, eu tenho que botar invertido, isso aqui vai ser para 1, isso aqui eu tenho que inverter, para isso aqui vir para 0. 000, eu tenho que botar um aqui, aí vai ser 1, pronto, aí aqui dá 0, isso mesmo. Só inverter isso aqui, aí aqui eu dou um pulso no 0, aqui fica armazenado 0, ou seja, a minha saída vai para 0, e toda vez que aparecer essa combinação aqui, 1, 0, 1, o que eu quero contar, quando eu comparar 1, 0, 1 com esses valores aqui, e esse valor aqui também for 1, 0, 1, na hora que eu fizer essa comparação aqui desses dois, através desse circuito, ele vai ter que gerar um 0, então aí vocês veem aqui se vai ser AND ou NAND, para que ele gere um pulso de 0 aqui nesse preset clear. Então, essa sua saída aqui, ela vai funcionar de acordo com a comparação que está sendo feita. E aí, por que é que o pessoal faz desse jeito? Porque isso aqui permite com que você ajuste o valor que você quiser aqui. O seu PWM, no fim das contas, ele vai ser controlado por alguma variável. Ah, se eu quiser que a iluminação mude de acordo com a iluminação ambiente. Quando for de dia, o poste vá com a iluminação para 0. Quando for de noite, quando estiver escurecendo, o poste vai aumentando a iluminação de acordo com a baixa de luminosidade. Por que é importante fazer isso? Porque às vezes o cara está 10 horas da manhã, só que está uma chuva da gota, o céu está escuro. Quando isso acontece, normalmente os postes ligam a luz para melhorar a visibilidade. E aí, tipo, não é de noite. O cara não pode pensar só, exclusivamente com a hora do dia, né? Até porque, a depender da região, à noite
começa mais tarde, efetivamente. Na época que eu morei fora, o dia escurecia no auge do verão por volta de 10 horas da noite. Então, tipo, se a gente definir só hora como sendo o critério de avaliação para o poste ligar ou desligar, a gente vai ter desperdício de energia em certas épocas do ano, né? Dependendo da época do ano, se é verão ou inverno, o dia escurece mais cedo ou escurece mais tarde. Então, essa informação que vai atualizar o dado daqui, do comparador, essa informação, ela pode vir através de um sensor. Ah, como é que esse sensor vai mandar? Já são outros 500, já é outra coisa. Ia ter que ter um conversor AD, ia ter que ter outro circuito, outra coisa. Para a gente, aqui em circuitos lógicos, se a gente botar uma chavezinha aqui, onde a gente vai alterar os valores dessa chave para que o PWM funcione de acordo com os valores dessa chave aqui, para a gente já está mais do que suficiente. Se vocês entenderem como implementar essa coisa aqui para gerar na saída um sinal de PWM, isso aqui já ajuda bastante na implementação de um circuito mais complexo. E aí, como eu falei, né? Quanto mais fino for a resolução que você quiser, maior tem que ser o ciclo de contagem. Se você pegar um contador que conta de 0 a 7, você vai ter 8, né? 8 estados. Se você tem 8 estados, você vai ter o seu 100% dividido por 8, já que a saída do seu PWM é proporcional ao tempo que ele passa em cada estado. Então, ó, o seu 100% vai ser dividido por 8. Se o seu 100% é dividido por 8, ele vai ter uma resolução de mais de 10%. Dependendo do tipo do sistema, isso aqui não é suficiente, não. Você tem que ter uma resolução mais fina. Ah, se você duplicar isso aqui, se a gente duplicar isso aqui, ao invés de ser de 0 a 7, se for de 0 a 15, se você botar 16 aqui, já cai para baixo de 10%. Ah, eu quero ser bem fininho mesmo, eu quero que ele seja bem próximo de um sistema robusto, de um sistema real. Pronto, é só você trocar aqui, ao invés de botar 7, 16, você transformar isso aqui em 128, que seriam 7, né? Você trabalhar com um ciclo de 128 seria você trabalhar com 2 elevado a 7. E aí, percebam, né? Se você pegar e divide aqui, ó, 100 por 128, você já vai ter uma resolução de menos de 1%. Então, o seu PWM já dá um ajuste bem fininho, né? A gente já consegue fazer a coisa funcionar de maneira bem mais otimizada. Ah, professor, mas se eu botar para ele contar até 128, o que é que acontece com o meu clock? Porque eu não mudei meu clock daqui para cá. Então, ele vai passar mais tempo para contar até 128. No mundo real, lembrem que esse clock não é os clock que a gente está fazendo aqui, né? Apertando num botão. Ah, o meu clock é aqui, apertando num botão. Não, no mundo real, o clock é um circuito que está lá numa banda de frequência. É só você olhar o seu computador. Está lá numa banda de frequência de gigahertz. Gigahertz quer dizer ele está na ordem de nanosegundos. 10 elevado a menos 9. Então, é bem rápido, né? É bem rápido. Então, ele vai fazer esse ciclo de contagem aqui, assim, em menos de um piscar de olhos, né? Em 1 milésimo de tempo de um piscar de olhos, né? Se não for mais rápido. Beleza? Vocês entenderam, gente, como é que é essa estrutura do funcionamento de um PWM? Como é que está o processo de entendimento aí de vocês? Surgiu alguma dúvida nessa parte aí da implementação do PWM? Beleza. Caso vocês tenham alguma dúvida, o Matheus respondeu aqui, mas caso vocês tenham alguma dúvida, novamente, não se sintam acanhados não, viu? Podem entrar em contato, certo? Amanhã a gente vai discutir mais algumas coisas a respeito do projeto, e aí a gente já vai definir uma data, né? Na verdade, já está definida. Terça-feira, vocês precisam entregar, né, a próxima etapa da avaliação. Vocês já fizeram a primeira, né? Terça-feira, a gente espera a próxima etapa
da avaliação, né, seria o próximo entregável, né? E aí, o que é esse próximo entregável? O próximo entregável é basicamente a simulação do circuito, né, o detalhamento da implementação juntamente com a simulação, isso num relatório. Né? Então, a gente precisa ver essa coisa funcionando efetivamente, certo? Bom, acredito que a professora, não sei se a professora Camila vai poder participar amanhã, mas amanhã a gente vai discutir mais isso. E aí eu fico à disposição para, caso vocês tenham alguma dúvida, né, sintam-se à vontade para entrar em contato. Beleza? Certo? No mais, tenham um bom dia, né? Um bom final de semana, já adiantando aqui, amanhã eu desejo um bom final de semana de novo, que é para ter um final de semana duplamente satisfatório para vocês, certo? E tenham boa sorte aí no desenvolvimento do projeto, beleza? Vou parar aqui a gravação e obrigado mais